pessoas abençoadas! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Sejam muito bem-vindos de volta à TV Mahalo para o nosso segundo vídeo da série sobre os Kahuna, né? Sobre a filosofia Kahuna, a filosofia do povo havaiano. Então, a semana passada nós falamos sobre quem são, né, os Kahuna, e hoje nós vamos começar falando sobre os deuses Kahuna, certo? Os deuses havaianos. Para começar o vídeo, eu queria lembrar para vocês o seguinte: como eu disse no vídeo passado, Kahuna são as pessoas, né, que compõem essa religião, não sei, enfim. São as pessoas, né? Como eu disse, podiam ser sacerdotes, médicos, filósofos, etc. O que nós vamos falar hoje, né, corresponde ao Huna. Nós vamos falar apenas do Huna, que é o sistema de crenças do povo havaiano, certo? Então, não mais as pessoas, mas do sistema de crenças. Sobre esse sistema de crenças, né? Quando os colonizadores chegaram, né, ao Havaí, é claro que houve muita má interpretação, né? Um colonizador, quando chega numa terra, ele vai enxergar tudo como os óculos da sua cultura, né? Então, tudo através de um filtro do que ele mesmo acredita, né? E isso leva a várias más interpretações. Então, por exemplo, os missionários, né, colonizadores, quando chegaram ao Havaí, eles descrevem, né, que o povo havaiano tinha muitos deuses e deusas, e fadas, e duendes, e gnomos, e espíritos que mudavam de forma, e fantasmas, e que podiam ser tanto benevolentes quanto hostis ao ser humano, certo? Porém, não é bem assim que funciona, né? Isso foi uma das más interpretações. E uma outra coisa que foi muito importante, que foi mal interpretada também, há várias tradições, né? Não saíram exatamente como era o seu significado. Por exemplo, a palavra Akua. Akua foi interpretada como, né, foi traduzida como Deus pelos colonizadores. Porém, não é exatamente Deus que significa, tá? Então, por exemplo, eles chegavam e perguntavam, né, para as pessoas de quem são essas estátuas, né, que vocês têm, que para eles pareciam que eram um deus a que eles adoravam. E aí eles diziam, Akua. E quando você precisa de ajuda, né, para quem que você pede, para quem vocês rezam? E eles também responderam, Akua. Porém, Akua pode significar várias outras coisas, incluindo, por exemplo, a lua cheia. Né? Tem vários outros significados essa palavra. A tradução mesmo de Akua é uma ação, vou colar, uma ideia em ação completamente formada. Ou seja, são de uma ideia ativa que manifesta desejos. Então a gente já viu no vídeo passado que os havaianos acreditavam, né, que o pensamento cria a realidade, que essa é uma crença bastante quântica, né, como nós comentamos no vídeo passado. Então a Akua tem muito a ver com isso, né, é uma ideia alta que já é capaz de manifestar, né, na realidade, se manifestar na nossa realidade física, certo? Vamos lá então, gente, nós vamos falar hoje dos 4 principais Akuas, que correspondem aos 3 que falamos no vídeo passado, né? Kane, Ku e Lono, que correspondem às ordens das pessoas, e mais o Kanaloa. Falei certo? Falei, Kanaloa. Então são esses 4 Akuas, né? Que a gente já viu que não são exatamente deuses. Primeiro, Akua. O Kane, lembra da ordem de Kane? Pois é, Kane representa esse Deus superior, né? Ele não tem nenhuma representação física, tá? E ele vai representar realmente tanto esse Deus superior como no homem essa parte que é Deus, né? A parte do homem que é Deus, ou seja, a alma, né? Kane também tem um contraponto feminino que se chama o Ahine. Então, os dois juntos, né, representam essa dualidade
que está presente em todo ser humano, que é representada, por exemplo, na cultura chinesa, é o que a gente conhece como Yin e Yang, né? Então essa dualidade do mundo Kane também representa. Se nós formos comparar, né, as palavras que o próprio autor usa para descrever Kane, né, como ele usa as palavras aqui, Cristo interior, mente do Buda, alma, eu superior, ele já usa essas palavras tentando associar com outras crenças que a gente tem mais conhecimento, né? Mas tudo isso a gente pode associar também, se nós formos pensar nos 7 corpos sutis ou 7 corpos espirituais, com a 6ª e a 7ª camadas desses corpos sutis, né? O 6º e o 7º corpo sutil, que são as camadas mais exteriores, vamos dizer, né? Que são a 7ª camada conhecida como corpo átimo, ou mesmo a alma, e a 6ª camada, o 6º corpo, que é conhecido como corpo búdico ou corpo causal, né? Essa nomenclatura pode variar um pouquinho, vocês vão achar de diferentes formas, mas uma coisa que nunca vai mudar são as 2 últimas camadas, né? A 6ª e a 7ª camada, que representam justamente isso, né? Essa parte de Deus que temos em nós, né? A alma e essa consciência búdica, que é essa consciência mais elevada, certo? Então, Kane vai representar isso. Próximo, Deus, falaremos de Ku, lembrando que Ku é Kau, tá? É um Deus, que a gente já viu que não é Deus. Bom, Ku era associado a fertilidade, chuva, feitiçaria e guerra. Então, tudo relacionado a Ku tem essa simbologia generativa, né? De ação, de coisas, base, estrutura, físico, certo? Então, se a gente for também associar aqui com as camadas dos corpos sutis, né? Com os corpos sutis. Sim, ele representa, antes dos corpos sutis, Ku representa a dualidade corpo-mente, a consciência organizadora do corpo, recebedora de informação sobre a realidade externa. Então, se a gente for associar novamente aqui com os 7 corpos sutis, Ku representa as 3 primeiras, que é o corpo físico, o etérico, que é na verdade uma cópia do físico, né? E o corpo mental, tá? Ou mental inferior, também dependendo da nomenclatura, certo? Então, esses 3 corpos são representados por Ku. Ku já tem também uma representação física, né? Em forma de estatueta, que tem, eu vou ler do livro essa parte que é muito legal. A estatueta desse Akua mostra um ser praticamente sem cocar, né? Que significa a sua província é a imaginação da memória, é limitado, certo? Com serpentinas descendo até o chão, essa conexão com o chão representa um envolvimento primário com o mundo físico, um envolvimento direto com o mundo físico, e os olhos fechados indicando uma percepção limitada. Quer dizer, você tem a capacidade para ver, né? Os olhos existem, mas por eles estarem fechados, representa que essa percepção ela é limitada, não tem ainda condição, né, de enxergar a realidade como um todo, certo? Está mais ligado realmente a essa realidade física, ok? Aí vai juntando essas informações, segura aí a imagem da estatueta de Ku que você formou na sua cabeça, que isso vai formar uma coisa linda no final, vai juntando. Próximo, Akua, então, Lono. Lono, gente, representa a agricultura, medicina, meteorologia, porém também ele representa o intelecto. Então, ele representa essa concepção de ideias já mais refinada, certo? O pensamento mais criativo, imaginativo, que vai interpretar a informação recebida. Então, a gente viu que Ku representa essa recepção da mensagem, né? Você vai recebendo ali o mundo físico. Lono já tem essa capacidade de interpretação e
de levar essa interpretação para a realidade, certo? A estatueta que representa... antes da estatueta, Lono, então, vai representar, se a gente continuar com a nossa junção ali com as camadas, né, dos corpos sutis, a quarta camada, ou quarto corpo sutil, que é conhecido como corpo mental ou mental superior, certo? Eu acho que eu falei errado, hein? O Ku representa até o terceiro, que é o corpo emocional ou mental inferior. E Lono é que é o mental ou mental superior. Eu acho que eu falei errado quando eu falei de Ku, tá? Tô corrigindo aí agora. A estatueta de Lono é o contrário da estatueta de Ku. Então, não tem as franjas, né? Ele não chama de franjas, as serpentinas. As serpentinas são curtas e não se conectam ao chão. E o cocar, ao contrário, é longo, né? É grande. Então, o que isso representa? A imaginação é maior, né? É expandida, mas não tem conexão ali com o mundo físico, certo? E além disso, os olhos, ele é cego, ele não tem olhos, o que representa uma maneira diferente de enxergar a realidade, certo? Que não é através do mundo físico, joia? E por último, então, nós vamos falar do Kanaloa. Kanaloa a palavra Kanaloa significa seguro, firme, inconquistável. E o deus Kanaloa, ele vai representar o homem ideal, que é um homem que é completamente, plenamente ciente, ele tem consciência de tudo, é plenamente físico e também, principalmente, plenamente espiritual. Então ele tem todas essas áreas, ele pode-se dizer que é uma junção dos três deuses, porque ele tem todas as três áreas completamente desenvolvidas. A primeira, né, que é relacionada a Kane, que é o espiritual, a segunda relacionada a Ku, que é o físico, e a terceira relacionada a Lono, que é o intelecto, né, a consciência, certo? Olha que coisa mais legal, gente, ele junta todas essas coisas, né, num Deus só. Então, por isso, ele representa um homem ideal. E aí, se a gente for fazer essa conexão com os 7 corpos sutis, ele vai representar todos os corpos sutis juntos, né, e desenvolvidos de uma mesma pessoa. Isso é muito legal. Os corpos sutis, eu não sei se vocês sabem, mas também tem uma relação com os chakras, né? Também do 1 ao 7. Então, o chakra número 1, que é o chakra básico, teria uma relação com o corpo físico, o 2 com o segundo corpo sutil e assim por diante. E se a gente interpretar dessa maneira, né, nós, hoje, a humanidade como um todo hoje, pelo menos em sua maioria, está lutando para desenvolver, fortalecer, desenvolver mesmo os 3 primeiros chakras, né? Que é o básico, o sexual e o plexo solar. E só depois que nós tivermos conquistado, né, no sentido de desenvolvido plenamente esses 3 chakras, é que nós vamos conseguir desenvolver mais plenamente também os outros 4 chakras superiores, certo? Então, nós hoje não conseguimos existir de forma Kanaloa, né? Como um homem ideal. Falta-nos muito ainda para desenvolver. Mas a ideia da nossa evolução é muito parecida com o que é o Kanaloa, né? É que a gente possa desenvolver todos os nossos chakras e com isso todos os nossos corpos sutis para nos tornarmos este homem ideal mesmo, né? Nos tornarmos cada vez melhores, né? E mais desenvolvidos e mais abertos, certo? Mais conscientes, mais espirituais e mais donos da nossa realidade, né? E eu acho que tudo isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui da filosofia havaiana, certo? Pra gente terminar, eu queria falar para vocês sobre a estatueta do deus Kanaloa, né? Do Akua
Kanaloa. Da mesma forma que a ideia de Kanaloa é uma junção da ideia dos outros três, a estatueta de Kanaloa também é uma junção da estatueta dos outros três, né? Ou das outras duas, que o primeiro não tem nenhuma representação em estatueta, né? Então, a estatueta de Kanaloa, ela tem o cocar alto, né? O cocar que está representando aqui a consciência criativa bem desenvolvida. Ele tem as serpentinas tocando o chão, né? Então, essa conexão com o físico também. E os olhos abertos, representando uma consciência global de tudo, né? Deixa eu ver as palavras aqui do livro para ver se eu não esqueci alguma coisa. Perdi. Os olhos bem abertos representam a percepção completa do mundo físico e do mundo espiritual. Eu achei isso, gente, incrível, incrível, incrível. Como uma coisa assim que estava escondida da gente, né? Eu acredito que quase ninguém ouviu falar dessa filosofia Kahuna. Eu não tinha ouvido falar até pouco tempo. E como que tem tanto a ver com tudo que a gente conhece e estuda hoje, né? Os 7 corpos sutis tem tudo a ver, física quântica tem tudo a ver, enfim, a gente percebe como que tá tudo tão conectado, né? Como as diferentes culturas às vezes encontram palavras diferentes, maneiras diferentes de descrever algo que é um conhecimento da humanidade, assim, como um todo, um conhecimento, enfim, a gente precisa falar sobre os registros akáshicos, falaremos em breve. Espero muito que vocês tenham gostado dessa segunda parte, desculpa se ficou um pouquinho longo, na semana que vem a gente continua falando sobre a filosofia Kahuna, que eu estou amando, espero que vocês tenham gostado também. Grande abraço e mahalo!